Em destaque no Panorama CBN, presidente do STF autoriza a ida de Luiz Fux para a segunda turma. Conselho de Ética da Câmara arquiva processo contra Eduardo Bolsonaro. Ministério Público da Itália é favorável à extradição de Carla Zambelli. Governo Lula apresenta projeto antifacção com pena de 30 anos para organização criminosa. Estados Unidos fazem primeiro ataque contra a embarcação no Oceano Pacífico. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e que foi destaque na programação da CBN ao longo desta quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025. O Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão do julgamento do núcleo crucial da trama golpista que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados por tentativa de golpe. Todos os ministros da primeira turma já tinham liberado os votos, só faltava Luiz Fux, que tinha pedido para fazer uma revisão gramatical e só devolveu o voto na terça-feira. O acórdão tem 1.991 páginas com a formalização dos votos dos ministros que julgaram o caso. O texto aponta que Bolsonaro foi líder de uma organização criminosa armada formada para restringir a atuação do Poder Judiciário e impedir a posse do presidente Lula em 2022. A partir de agora, fica aberto o prazo de 5 dias para as defesas apresentarem os recursos chamados de embargos de declaração, que na prática não tem a possibilidade de reverter o resultado do julgamento, mas apenas questionar formalidades do processo. Só cabe esse tipo de recurso porque o julgamento terminou em 4-1, só com um voto divergente do ministro Luiz Fux. Os embargos infringentes, que poderiam rever o resultado, não são cabíveis nesse caso, mas alguns advogados devem forçar esse recurso para que o STF se manifeste. O advogado criminalista Vitor Sampaio entende que as penas podem começar a ser cumpridas ainda neste ano. Acredito que o julgamento será ainda muito mais rápido do que o que se deu no julgamento principal. Por quê? Porque agora é realmente questionamentos pontuais a respeito de uma decisão, de uma sentença que já está dada, que até o final do ano a gente já tem o julgamento dos embargos de declaração e a tentativa de embargos infringentes deve ser afastada de imediato por não haver pelo menos 2 votos divergentes e assim abre-se a possibilidade para um trânsito em julgado e, consequentemente, para uma execução da pena com prisão. Caso os embargos de declaração sejam rejeitados, é possível que o relator, Alexandre de Moraes, determine o início imediato do cumprimento da pena. No caso de Bolsonaro, o ministro vai decidir se ele continua preso em casa ou se vai cumprir a pena em outro lugar. Algumas hipóteses são uma unidade militar ou um prédio da Polícia Federal. Bolsonaro está em prisão domiciliar, mas não por causa desse julgamento, e sim porque descumpriu medidas cautelares no inquérito que investiga o deputado Eduardo Bolsonaro por coagir o judiciário brasileiro por meio de sanções dos Estados Unidos. Aliás, nessa quarta, o Conselho de Ética da Câmara arquivou por 11-7 o processo contra o deputado. Os parlamentares analisaram o requerimento do deputado delegado Marcelo Freitas, do União Brasil, que considerou que Eduardo tem imunidade parlamentar. O deputado recebeu o link para participar dessa sessão, tinha direito de fazer uso da palavra, mas não entrou na sessão nem participou online. A representação contra Eduardo Bolsonaro é do PT, que defende que a imunidade parlamentar não é um salvo-conduto para a prática de atos atentatórios à ordem institucional, nem um manto protetor para discursos de incitação à ruptura democrática. O líder do PT, o deputado Lindbergh Farias, disse que vai apresentar um recurso ao plenário. São necessários no mínimo 51 assinaturas de deputados. E você ouviu ontem, aqui no Panorama, que o ministro Luiz Fux pediu para mudar da primeira para a segunda turma do STF. E enquanto eu gravo o podcast, o presidente do Supremo, Edson Fachin, autorizou a transferência para ocupar a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso, já que a ministra Carmen Lúcia, que é a mais antiga, não demonstrou interesse em se transferir. Ele vai ter a companhia agora de Gilmar Mendes, Nunes Marques, Dias Toffoli e André Mendonça. A vaga na primeira turma vai ser preenchida pela indicação do presidente Lula. A jornalista Malu Gaspar, comentarista da CBN, informou que Fux pretende seguir participando dos julgamentos relacionados à trama golpista, inclusive da análise dos recursos dos condenados.
Eu também te contei ontem que o ministro Alexandre de Moraes defendeu no julgamento a reabertura de investigação contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. E na sequência o STF decidiu pela abertura do inquérito. Valdemar chegou a ser indiciado pela Polícia Federal, mas não foi denunciado na ação penal. Agora, a PF vai retomar a apuração sobre os crimes de organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito para apurar o envolvimento de Valdemar em um relatório para atacar as urnas eletrônicas. A advogada criminalista Juliana Bertoldi explica que a PF poderá produzir novas provas e determinar novos depoimentos. Pode ser que durante a instrução algum dos depoimentos tenha levado aí a uma conclusão diferente, que novas provas precisam ser produzidas. Então a Polícia Federal vai realizar essas novas diligências, o próprio Ministério Público pode eventualmente solicitar diligências que queira sejam realizadas. Então, não estando prescrito, a gente ainda pode realizar novas investigações e eventualmente ofertar a denúncia. Falar agora do caso Carla Zambelli. A Advocacia Geral da União informou que o Ministério Público da Itália deu parecer favorável à extradição da deputada federal licenciada do PL. A parlamentar está presa cautelarmente por decisão da Corte de Apelação de Roma, que considerou grave risco de fuga. E o caminho é longo. De acordo com integrantes do judiciário que acompanham processos de extradição, isso pode levar de 1 ano e meio a 2 anos. Mesmo que a justiça italiana autorize a extradição, a palavra final é do Ministério da Justiça. Essa etapa tem caráter político. O governo italiano decide se entrega ou não a parlamentar ao Brasil. E como o atual governo, liderado por Giorgia Meloni, é de direita, pode haver resistência política à extradição. Zambelli foi para a Itália, logo depois do Supremo, decretar a prisão preventiva no Brasil. Ela foi condenada a 10 anos de prisão por falsidade ideológica e invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. E o Senado se antecipou à Câmara e aprovou um projeto que assegura o direito à bagagem de mão gratuita em voos. O texto passou na Comissão de Constituição e Justiça em caráter terminativo e agora segue direto para a Câmara. O projeto do senador Randolfo Rodrigues, do PT, abrange viagens nacionais e internacionais, estabelecendo dimensões máximas para a mala. O texto determina uma franquia mínima e gratuita de 10 quilos de bagagem de mão por passageiro. E as dimensões estabelecidas são de 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de profundidade. A resolução da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, fala só em franquia de 10 quilos, mas não detalha que ela precisa ser gratuita ou as dimensões máximas. E uma comissão da Câmara aprovou um requerimento de urgência para que um projeto que aumenta a taxação sobre as bets vá direto para plenário. Esse projeto, de autoria do líder do PT, deputado Lindbergh Farias, eleva a tributação dos atuais 12% para 24%. Eu tenho aqui um gráfico da taxação das bets no mundo. Estados Unidos, 51%, França, 33%, México, 30%, Itália, 20%. Espanha, 20%, e aqui nós estamos com 12%. Então, dá para avançar nisso. A gente sabe que esse trâmite é complicado, dá urgência ainda, nós vamos para o colégio de líderes. Vai para o colégio de líderes, é uma batalha, mas nós estamos dando aqui um passo. Agora, o presidente da Câmara, Hugo Mota, precisa pautar o projeto em plenário. Ele tem ouvido líderes para saber se existe consenso. O governo tentou aumentar a taxação das bets naquela medida provisória que acabou caducando, mas o lobby das apostas acabou prevalecendo. Ontem eu te contei que o governo Lula vai enviar 2 projetos de lei para fechar as contas, um com arrecadação e outro com controle de gastos. Os textos ainda não estão fechados e a Casa Civil e o Ministério da Fazenda trabalham para não ter mais uma derrota. E a Eletrobras mudou de nome, passa a se chamar Axia Energia. O anúncio ocorreu nesta quarta-feira, 3 anos depois da privatização. A empresa informou que o nome Axia tem origem grega, com o significado de valor, e remete à ideia de eixo, que conecta, sustenta e gera movimento. É uma tentativa também de se distanciar do passado estatal, visto como burocrático, e se aproximar do ritmo do setor privado. O governo, apesar de ter deixado o controle, mantém uma participação de 45%. Com a mudança de nome, o código da empresa na bolsa muda de ELET, E-L-E-T, para Axia, a partir de 10 de novembro. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo encerrou em alta de 0,53% aos 144.843 pontos.
O dólar comercial fechou em alta de 0,13%, cotado a R$ 5,39. O euro vale R$ 6,26, com elevação de 0,18%. E o ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, se filiou ao PSDB. Ciro Gomes deixou o PDT na semana passada, em meio a articulações para uma possível candidatura dele ao governo do Ceará em 2026. O evento de filiação em Fortaleza teve a presença de aliados ligados ao bolsonarismo, como o deputado federal André Fernandes, do PL, e o ex-deputado federal Capitão Wagner, do União Brasil. Questionado sobre isso, Ciro voltou a 2002, quando Lula teve como vice José Alencar, do antigo PL. É para isso que existe a política. Então você, quando está na fricção conjuntural, a conjuntura manda que você, sendo fiel a seus valores, aos seus princípios, às suas circunstâncias, você afirme, e eu faço isso com clareza, porém as circunstâncias outras há em que isso se supera. Eu dei alguns exemplos para vocês. É muito fácil para um petista explicar que o Zé Alencar, do PL, foi vice do Lula. Para eles é tudo normal, não tem problema nenhum. Então eu não posso aqui receber o apoio do PL aqui. Quer dizer, eles podem, mas eu não posso. Importante dizer que naquela época não existia Bolsonaro no PL. Lideranças do PSDB esperam que Ciro seja capaz de unificar a oposição contra o atual governador, Eumano de Freitas, do PT, nas eleições do ano que vem. Ciro Gomes retomou as críticas ao governo federal e ao PT, citando índices de informalidade e políticas de clientelismo, além de números de criminalidade, população em situação de rua. Também classificou a gestão atual como o quadro mais corrupto da história por liberar montantes de emendas para o que chamou de roubalheira generalizada. Ele afirmou que a aproximação do PDT com o PT, em âmbito estadual e nacional, foi um dos motivos de sua insatisfação na antiga legenda. E o governo federal elaborou um projeto que endurece as penas e amplia instrumentos de combate a organizações criminosas para enviar para o Congresso Nacional. É o Projeto de Lei Antifacção. Esse texto cria a modalidade de organização criminosa qualificada, com pena de 8 a 15 anos de prisão quando houver domínio de território ou uso de violência, casos que atingem diretamente milícias e facções. Também aumenta a pena geral por integrar ou financiar organizações criminosas, de 3 a 8 anos para 5 a 10 anos, e prevê punições de até 30 anos em homicídios praticados a mando de facções. O texto também considera o crime qualificado como hediondo, que o torna inafiançável e sem possibilidade de indulto. Entre as causas de aumento de pena estão o uso de arma de fogo, a morte de agentes de segurança, o envolvimento de menores e a infiltração no setor público. Além das penas mais severas, o projeto prevê novas ferramentas de investigação, como infiltração de policiais e delatores, criação de empresas fictícias para desmontar esquemas e intervenção judicial em companhias usadas por facções. Também estabelece regras para a gravação de conversas entre presos e advogados, mediante autorização judicial, quando houver indícios de uso da comunicação para fins criminosos. Na análise da comentarista Maria Cristina Fernandes, do Valor e da CBN, o presidente Lula tem o discurso pronto para a área da segurança pública para as eleições do ano que vem e a bola está agora com o Congresso. O Ministério da Justiça já enviou um projeto que foi a PEC da segurança. Tinha por objetivo, de fato, regulamentar o chamado SUS da segurança, né? O SUSP, que daria um poder de coordenação efetiva à União sobre a segurança pública no país inteiro. Esse projeto não anda no Congresso Nacional. Então, a ver se dada a emergência que está sendo aí evidenciada por essas operações que a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério Público de São Paulo, principalmente estão fazendo aqui em São Paulo e que já desbarataram aí as relações do crime organizado com empresas da economia formal. A emergência da situação ela é clara. A dúvida é se até que ponto o Congresso de fato vai se debruçar sobre essa proposta. É uma proposta que tem um apelo eleitoral evidente, porque os governos do PT sempre evitaram tratar desse tema da segurança com um endurecimento de pena, e é este o caso.
A bancada da segurança é importante, a oposição tem na segurança pública uma bandeira importante, então talvez haja resistência de fato a aprovar esse projeto para não dar, digamos assim, mais uma bandeira eleitoral para o governo. E teve mais operação contra o PCC, coordenada agora pelo Ministério Público de São Paulo, para investigar a lavagem de dinheiro do crime em lojas de brinquedos. Foram feitas buscas em 2 lojas de franquias em São Paulo, uma em Guarulhos e também outra em Santo André. Os investigados são ligados a Cláudio Marcos de Almeida, o Djonga, que foi assassinado em janeiro de 2022. Ele era apontado como integrante de destaque do PCC e participante ativo no tráfico de drogas e armas. Segundo a investigação, a viúva dele, Natália Vitória, e a irmã dela, Priscila Rodrigues, investiram dinheiro em 4 franquias de brinquedos infantis, Cria Amigos Oficinas de Ursos, voltadas especialmente ao comércio de bichos de pelúcia. A justiça autorizou o sequestro e o bloqueio de bens e valores no total de R$ 4.300.000. E a Polícia Civil do Rio prendeu em São Paulo o youtuber conhecido como Capitão Hunter. João Paulo Manuel tem 45 anos e é suspeito de exploração sexual de crianças e estupro de vulnerável. João Paulo tem cerca de 1 milhão de seguidores em perfis nas redes sociais, com conteúdos voltados ao público infantil sobre o universo do desenho animado Pokémon. Ele também tem uma loja onde vende diversos produtos. A denúncia contra o youtuber foi feita pela família de uma menina de 13 anos. Ela conheceu João Paulo num evento num shopping na zona norte do Rio, e os dois passaram a ter contato pelas redes sociais depois que ele prometeu aos pais dela que apoiaria a trajetória da menina no jogo. Segundo a menor, ele fez videochamadas em que mostrou o órgão genital para ela e pediu para que ela fizesse o mesmo. Ele ainda pedia para que ela mandasse imagens em troca de cartas e bichos de pelúcia de personagens Pokémon. João Paulo teria feito o mesmo com um menino de 11 anos. E o Ministério Público do Rio anunciou que vai recorrer da decisão da Justiça que absolveu todos os 7 réus do caso do incêndio no Ninho do Urubu, que matou 10 jovens atletas do Flamengo em 2019. O juiz Tiago Fernandes de Barros considerou que a Polícia Civil e o Ministério Público não conseguiram reunir provas suficientes para responsabilizar os acusados. Os jovens dormiam num container quando o fogo começou e a suspeita é de que a causa tenha sido um curto-circuito no ar-condicionado. O Ninho do Urubu não tinha alvará de funcionamento. Darley Pizeta, pai de Bernardo, que tinha 14 anos, falou com a reportagem da CBN. Eu confesso a você que essa notícia foi quase o mesmo sentimento do dia que nos avisaram que o Bernardo tinha falecido. É uma sensação de impotência. Infelizmente, estão deixando as coisas correr para que aconteçam outras tragédias como essa. Ouça agora Marília Barros, mãe de Arthur Vinícius, que faria 15 anos um dia depois do incêndio. Meu único filho, eu sigo com o coração mais doído ainda, onde a gente convive com a saudade, com a falta que o filho faz. Um menino tão alegre, gostava tanto de viver e foi tirado. Para mim, realmente a justiça não existe. A justiça só acontece para uns, para outros não. Os absolvidos são Márcio Garotti, diretor financeiro do Flamengo, Marcelo Maio de Sá, diretor adjunto de patrimônio, Cláudia Pereira Rodrigues, responsável pela assinatura dos contratos, Edson Coleman, sócio da empresa responsável pela manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, além dos engenheiros Danilo Duarte, Wesley Jimenez e Fábio Hilário da Silva. O juiz considerou que nenhum dos réus tinha atribuições diretas sobre a manutenção ou segurança elétrica dos módulos e não havia como responsabilizá-los. A Justiça já tinha rejeitado a denúncia contra outros 4 envolvidos, entre eles Eduardo Bandeira de Mello, que era presidente do Flamengo. A jornalista Daniela Arbex, autora do livro Longe do Ninho, que concorre ao Prêmio Jabuti desse ano, escreveu para a CBN, lembrou que 7 meses antes do incêndio, uma vistoria técnica constatou que as condições do local poderiam trazer dificuldade em caso de uma situação de grande emergência. Ela afirmou que a decisão é um retrato de um país condescendente com os poderes vigentes, que não possui uma cultura de prevenção e que é negligente quando o assunto é a falta de segurança e principalmente a falta de coragem para a responsabilização dos autores das tragédias anunciadas ocorridas na nossa história recente. E acrescenta: hoje, mais do que nunca, tenho convicção que a vida precisa da arte, porque se uma história não é contada, é como se ela não tivesse existido.
não haverá esquecimento para Pablo, Jorge Eduardo, Vitor, Jedson, Samuel, Arthur, Riquelmo, Átila, Christian e Bernardo. E o governo dos Estados Unidos informou que as forças militares fizeram um ataque contra uma suposta lancha de narcotraficantes em águas do Oceano Pacífico e mataram 2 suspeitos. Segundo o ministro da Guerra, Pete Hegseth, o ataque aconteceu na terça-feira. A mensagem dele foi acompanhada por um vídeo que mostra um barco em alta velocidade até ser completamente destruído. Esse seria pelo menos o 8º ataque do tipo, com um total de 34 mortos. Mas o primeiro no Oceano Pacífico desde que os Estados Unidos começaram uma operação sem precedentes na região. Os outros ataques foram em águas caribenhas, com a Venezuela no centro das acusações americanas de narcotráfico. Nessa quarta, o jornal The Washington Post publicou que Trump instruiu a CIA, a agência de inteligência, a tomar medidas agressivas que podem levar à derrubada do presidente Nicolás Maduro. Nos últimos dias, Trump também voltou seu arsenal de acusações contra o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. E o presidente Vladimir Putin comandou pessoalmente o exercício anual de suas forças estratégicas nesta quarta-feira. A manobra, que usualmente é chamada de Grom, trovão em russo, é feita para coincidir com o final da simulação anual das forças nucleares da OTAN, a aliança militar do Ocidente. Vários vídeos como esse foram divulgados. O treinamento incluiu lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais acordados de não serem utilizados com os Estados Unidos. Vladimir Putin, desde o início da guerra contra a Ucrânia, utilizou exercícios militares em algumas ocasiões para mostrar a potência do exército. E isso no mesmo dia em que a Rússia realizou um novo bombardeio com mais de 400 mísseis e drones contra a Ucrânia. Uma creche foi atingida e no total 7 pessoas morreram pelo ataque, sendo 2 delas crianças. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky escreveu que não há justificativa para um ataque a um jardim de infância, nem jamais poderá haver. Claramente, a Rússia está se tornando mais descarada. Esses ataques são um cuspe na cara da Rússia para todos que insistem em uma resolução pacífica. O ataque aconteceu algumas horas depois da Casa Branca ter afirmado que a reunião entre Putin e Trump para debater o fim da guerra foi suspensa e ainda não há uma nova expectativa de data para o encontro que ocorreria na Hungria. O chanceler da Argentina, Gerardo Wertheim, apresentou pedido de renúncia ao presidente Javier Milei. Ele antecipou uma saída esperada antes das decisivas eleições legislativas do país marcadas para domingo. A decisão ocorre após ataques de apoiadores de Santiago Caputo, que é conselheiro de Milei. O chanceler era alvo de críticas por um encontro mal sucedido com Donald Trump. O tenista João Fonseca avançou às quartas de final no ATP 500 da Basileia, na Suíça. O brasileiro venceu por WO, após o adversário tcheco, que ele enfrentaria, abandonar o torneio por causa de uma lesão no pé esquerdo. Com a classificação para as quartas, João Fonseca iguala sua melhor campanha em ATPs 500 na carreira, repetindo o feito de 2024. O próximo jogo acontece na sexta-feira. Encerro essa edição com a sua participação. Você pode mandar mensagem pelo e-mail leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. E tem mensagem na caixinha de comentário do Spotify. A Kátia Simone Almeida comentou a indicação do filme O Agente Secreto para ser finalista de um prêmio britânico. Ela escreveu: boa sorte ao filme brasileiro, já estou ansiosa para ver O Agente Secreto. Eu também estou curioso, hein, Kátia? Estreia em novembro aqui no Brasil. E a Gabriela Rames Varela escreveu: adorei, sem ler comentários no final. Aí eu não entendi, Gabriela, se você não quer que eu leia comentários no final ou gostou que eu li os comentários antes da última notícia, que foi justamente essa, a respeito do Agente Secreto. De qualquer forma, obrigado pela mensagem. Lembrando que você que gosta do podcast e ouve pelo Spotify, pode seguir a gente, deixar 5 estrelas também. Segue o podcast no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreve no YouTube Music. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia.
e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição chega nas plataformas às 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.